Estamos de volta com Medicina e Saúde. Boa tarde para você que está chegando agora. E você pode rever esse programa acessando medicinesaude.tv.br, combinado? Olha, agora a gente vai falar sobre um assunto delicado, muito difícil, mas muito importante também. Porque é o momento da gente pensar na dor do outro, né? E nós temos que falar sobre isso. Diante da pandemia do novo coronavírus, centenas de famílias se viram obrigadas a passar pelo processo de morte e luto de um ente querido à distância. Para falar sobre luto em época de pandemia, eu converso com uma especialista na área, que é a psicóloga Deise Rosa. Tudo bem, Deise? Boa tarde. Tudo Obrigada jóia. por ter vindo. Eu que agradeço de estar aqui nesse programa tão bonito e tão cheio de informações para todos. Que bom, você é sempre muito bem-vinda. Deise, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria que você explicasse por que a gente deve falar sobre luto. Porque morte faz parte da nossa vida. Né? Não é o contrário de vida. O contrário, quando a gente fala, qual é o contrário de morte? Vida? Não, é nascimento. Mas quando a gente fala do processo do viver, o nosso viver tem uma finitude, como as plantas têm, como os animais têm, como nós seres humanos têm. Aliás, nós humanos somos os únicos que temos certeza, já sabemos antes da morte acontecer, que um dia ela vai acontecer para mim, para as pessoas ao meu redor, e etc. Né? E aí a gente já se questiona por que as pessoas mesmo assim não vivem bem, brigam por bobeira ou coisa parecida. Mas falar sobre luto é algo fundamental, porque pensar na finitude faz com que a gente valorize mais o viver. Então, principalmente esse processo de olhar para a vida, de um modo geral. Talvez fosse um assunto que nós deveríamos tratar com mais naturalidade também. Com certeza. Desde cedo. Tanto que existe toda uma, dentro da tanatologia, que é o estudo da morte, existe toda uma preocupação de trabalhar isso com crianças desde sempre, que a gente chama isso de educação para a morte, que é trazer o mais próximo possível para que fique menos traumático possível quando tivermos uma perda grande, porque nós perdemos constantemente, nós não temos mais o corpo de criança, nós não somos mais adolescentes, nós perdemos aquela faculdade que acabou, né? Então, assim, a gente tem muitas perdas de relacionamento, de emprego, várias coisas. E a gente, geralmente, quando vive por elas, a gente sofre muito. Se a gente entendesse que a vida tem ciclos e esses ciclos se encerram, talvez a gente lidaria com isso melhor, porque aí a gente entende que existe uma finitude e não somos seres infinitos. Exatamente. Bom, agora a gente está vivendo momentos difíceis, de medos, de insegurança e muito real com as mortes ocasionadas pela Covid-19 e que tem uma particularidade, as pessoas não podem se aglomerar, então com isso foi comprometido o ritual do velório, do sepultamento com amigos, com toda a família juntos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, explicasse qual a importância do luto e dos rituais fúnebres do ponto de vista psicológico nessa fase da pandemia, Deise? Na verdade, quando a gente fala de luto, hoje uma das grandes questões da era Covid, né? Porque são rituais de velórios era Covid, porque mesmo que você não venha falecer de Covid, você não vai mais ter o ritual, exatamente, como você tinha antes. Então, morrer em era Covid é morrer sem um velório extenso, sem algumas coisas assim. Algumas pessoas vão falar assim, ainda bem, né? Porque daí não precisa mais ir no velório. Mas para as pessoas, para os familiares, não é ainda bem, porque você não deu tempo de você, morreu. Deixa eu entender isso, né? Porque o nosso próprio corpo, as nossas emoções, ela demora para associar. Tanto que um primeiro momento, quando a gente recebe uma notícia muito difícil, é negar. Não, isso não é verdade. Não, isso não aconteceu. Então, qual é o tempo que demora? E às vezes esse tempo para cair ficha é um tempo de um velório, muitas vezes. Às vezes demora meses, anos, enfim. Mas esse tempo é o ritual da despedida, onde eu posso chorar e quando eu tenho as pessoas, eu divido a minha dor, né? Então, eu tenho uma comunidade que me acolhe. Então, essa é a grande questão do Covid, em que eu não posso fazer isso da forma como eu fazia antes. A gente pode criar novos rituais, né? Diferentes, modernos, né? Tudo novo, mas porque a gente precisa desse acolhimento das pessoas. O ser humano não nasceu para sofrer sozinho. E este é o maior sofrimento de alguém, é quando a gente perde alguém. Então, é uma dor muito intensa. E aí, essa solidão, ela só piora, né? Então, por isso que o ritual do velório é tão importante. Mas a gente não pode ter, e por razões óbvias que a gente não pode ter, né? Mas isso tem, sim, feito com que muitas famílias fiquem... Então, a gente falaria assim, um luto elaborado, o que é um luto elaborado? As pessoas entendem que um luto elaborado é quando eu esqueci a pessoa que morreu. E não é isto. Um luto elaborado
eu ainda tenho saudades, eu ainda sofro quando eu penso, tem dias que é difícil de viver, né, de levar, escuto uma música e lembro, choro, me emociono. Falta o ar. Falta o ar, porém, eu continuo tendo projetos para a minha vida. Então, quando eu volto a fazer projetos para o meu eu, que ainda estou vivo, a gente começa a entender que esse é um luto que começou a ser elaborado. Então, não é o esquecer, mas é o sobreviver apesar de. Né? E esse luto tem demorado muito mais por conta da era Covid, vai demorar muito mais, porque não teve a despedida. Então é sempre aquela sensação de que vai voltar. Eu ia te perguntar qual é o impacto disso, né, para a pessoa. Exatamente isso. Ele vai ficar o luto muito prolongado, mais, um luto prolongado. Essa superação, digamos assim, prolongada. Deise, mas e aí, você como profissional, você tem aconselhado tantas pessoas, você tem feito lives, você tem, eu digo assim, ela tem se sacrificado, porque eu acho que o profissional que deixa de estar com a sua família para naquele momento à noite estar servindo as pessoas, isso aí já conquista o meu respeito, tá? Porque a gente sabe o quanto é importante o tempo da gente com a família. A partir do momento que você pega o teu tempo para doar para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, isso aí já você está ajudando muita gente. Quando você faz essas lives, quando você se doa para essas pessoas, você dá algumas dicas também, você dá algumas orientações, alguns caminhos para seguir. Eu queria que você falasse aqui para as pessoas da Rede Massa que estão passando por isso. Ó, chega a me arrepiar, gente, porque a gente tem medo, né? A gente tem medo. E se chegar perto, e se acontecer com alguém próximo, o que a gente pode fazer para ajudar? Eu queria que você nos ajudasse. A gente pode criar novos modelos de rituais, tá? E assim, a primeira coisa que eu falo, antes até de dar essas dicas, qual eu vou fazer? Aquele que fizer sentido para mim. Então, eu sempre gosto muito de falar para as pessoas assim, sinta dentro de você o que é que faz sentido para você. Então, fez sentido? Faça. Ah, achei uma bobeira isso? Não faça. Né? Então, é muito importante isso, porque as pessoas pensam muito diferentes, têm ações e emoções diferentes. E no luto não vai ser diferente, vai ter aquele que precisa chorar, tem aquele que precisa escrever, tem aquele que precisa ficar no seu silêncio, tem aquele que precisa falar sobre aquilo. Sim. Então, uma das coisas que a gente solicita é assim, a comunidade é muito importante. Então, você pode, por exemplo, criar um memorial de internet igual uma plataforma Zoom, um Meet ou coisa parecida, onde você vai ter um horário com aquelas pessoas que são importantes. E aí você pode combinar, por exemplo, com cada um na sua casa, contar uma história que foi engraçada com aquela pessoa que morreu, ou uma história que lembra. O que eu faço ao fazer isso? Mas isso é muito, né, melancólico, coisa parecida. Mas o falar sobre aquela pessoa, para o familiar que está escutando, quanto ele foi importante para aquele, nossa, né, que bom que sei lá, que o meu filho, que o meu marido, que isso, que aquilo foi importante para algumas pessoas. Então, esta é uma estratégia. A gente pode, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer com crianças, né, porque a gente tem que lembrar que também essas famílias têm crianças aí que também não têm dificuldade de entender esse processo. Fazer um desenho, fazer uma carta, enfim, pensar em momentos que foram bons, falar sobre isso e colocar dentro de um balão a gás. E aí a gente escolhe um dia bonito, né? E aí vamos soltar esse balão como se estivesse levando a mensagem para a pessoa onde é que ela esteja, né? Só fazendo uma ressalva que é muito importante quando se falar de morte com criança, e aí tem algumas famílias, cada uma usa na sua religião, a sua crença, mas a gente fala assim, tá lá no céu. Só que o céu, a criança entende a nuvem. E aí, às vezes, ela vai viajar de avião e cadê aquela pessoa? E ela não encontra. Então, sempre quando for usar o céu, lembrar de que é um céu assim, ó, muito para cima da nuvem, porque senão a criança ela fica querendo procurar onde que está. Né? E a gente não consegue explicar onde está. Claro. Né? Então, você pode usar, por exemplo, incenso, e aí a fumaça do incenso você pode cantar uma música para aquela pessoa, você pode meditar algo. Então, eu sempre falo que é muito de cada um. Como que faz sentido para cada pessoa? Tem pessoas que querem enterrar algo, né? Porque já que não consegui estar lá, então vamos fazer, pega uma caixa bonita e coloca alguns objetos importantes, escrevam cartas de despedida a todos da família, coloca dentro dessa caixa que representa uma urna, que representa um caixão. Então, vamos até um local, que seja na casa ou que seja fora, para enterrar isto. Então, esses processos são rituais pequenos que são simbólicos somente, mas eles ajudam a fazer o fechamento. Né? Então, assim, eu não vi, eu não estava. E lembrando, algumas pessoas podem estar. Então, essas pessoas podem sim. Eu sei que é bem esquisito isso, mas elas podem gravar ou filmar aquele movimento para passar para aqueles que não estiveram. Né? Porque pode ser necessário para a pessoa internalizar que não vai voltar de viagem, morreu. Né? Certo, gente, olha, são posicionamentos aqui
que visam te ajudar. E a gente tem que acatar isso com muito boa vontade, que o momento é difícil, mas é de ajuda, é de união, e a Deise está aqui para isso. Nosso tempo estourou, queria ficar conversando horas com a Deise. Mais umas 3 horas, Vem tá bom? em outro momento para a gente conversar. Deise, para o pessoal te seguir no Instagram e acompanhar as tuas lives, que são muito boas. Qual que é o endereço? Psicóloga _Deise Rosa, e também tem um canal no YouTube, Psicóloga Deise Rosa, que todas as lives ficam lá, tem tem outros vídeos também, de criança, de adulto, de vida, de luto, enfim, de vários temas relacionados às emoções. Ótimo, Deise, obrigada, Eu viu? que agradeço. Bom fim de semana para você. Obrigada. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta, médico destaca a aprendizagem com a pandemia. Dr. Ricardo fala sobre as mudanças na medicina com a chegada da Covid-19. É rapidinho, a gente volta já já.